Questão 127, ela trata do fenômeno da blindagem eletrostática, também conhecida como gaiola de Faraday. E nesse caso está sendo aplicado a um condutor cilindro metálico e oco, sendo imerso em um campo elétrico uniforme. Vamos dar uma olhadinha na questão para a gente pegar mais alguns detalhes. Ele fala o seguinte, ó, em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Bom, essa figura aqui, de acordo com essas linhas que estão sendo formadas, ela está nos passando uma informação. Ela está nos dizendo que esse campo elétrico que se formou entre as placas, ele é um campo uniforme. Só isso. É um campo uniforme. Bom, aí ele continua. Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é... Então veja que nós temos aqui duas placas, uma placa A carregada positivamente, uma outra placa B carregada negativamente, e aí você coloca um cilindro metálico, um condutor. E esse condutor está sendo exposto a um campo elétrico externo, um campo uniforme, que está apontando da placa A positiva para a placa B negativa. Então o campo está fazendo isso. Ó. Ele está saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Está aqui o nosso campo elétrico. Beleza. O que vai acontecer? Nós sabemos que o metal possui uma grande quantidade de elétrons livres, ou seja, de cargas negativas. E essas cargas elas podem se mover facilmente. E nesse caso, o que vai acontecer? O campo externo ele vai exercer uma força sobre esses elétrons livres, empurrando-os no sentido oposto do campo. Ou seja, os elétrons livres eles vão ser rapidamente atraídos para a face do cilindro mais próxima da placa positiva e repelida da placa negativa B. Essa migração instantânea vai resultar em um excesso de carga negativa na face do cilindro voltado para a placa A e um excesso de carga positiva, devido à falta de elétrons, na face voltada para B. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui nós temos um monte de elétrons livres. Então, essa placa positiva aqui, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai atrair os elétrons para esse lado. Então, a gente passa a ter uma polarização. Um lado vai ficar negativo e o outro lado vai ficar positivo. Alex, e aí? O que vai acontecer agora? Essa redistribuição de cargas, ela vai ter uma consequência imediata e crucial. As cargas separadas, ou seja, negativas de um lado e positivas do outro, elas vão criar o seu próprio campo elétrico, ou seja, um campo elétrico interno, que vai apontar do lado positivo para o negativo, ou seja, você vai ter um campo elétrico interno contrário ao campo elétrico externo. Esse campo elétrico interno, ele tem sentido oposto ao campo elétrico externo. E essa migração, ela vai continuar até que os dois campos se igualem em módulo. Ou seja, depois de um certo tempo, o campo elétrico dentro deste condutor tem que ser zero. A única opção que mostra o campo elétrico sendo zero, gabarito, letra E.